Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre raízes. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, muito obrigado também por clicar embaixo no gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo com a galera toda de sua sala. Isso me ajuda muito a gerar um maior engajamento para esse vídeo, fazendo o canal crescer e se fortalecer cada vez mais aqui no YouTube. Dito isso, bora para o que interessa, que é falar sobre raízes. E para a gente começar a entender raízes, é necessário já saber bem potências. Por exemplo, eu posso te dizer aqui que 2 elevado a 5 é igual a 32. A gente já tem que dominar bem aqui esse fato. E se 2 elevado a 5 é igual a 32, como a gente bem já sabe, eu vou dizer que, em virtude disso, a raiz quinta de 32, isso aqui é igual a 2. Pelo simples fato de que 2 elevado a 5, isso aqui é igual a 32. Perceba então que as raízes, elas meio que representam um raciocínio inverso ao de potências. Se 2 elevado a 5 é 32, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Essa é a regra principal quando a gente tem que determinar o resultado de uma raiz. Pensar em um número que elevado a esse elemento aqui em uma potência, resulta nesse outro elemento que está aí no interior da raiz, ok? Falando desses elementos, vamos ver aí as suas nomenclaturas. Primeiro, esse símbolo que nós usamos aqui para denotar as raízes, ele é chamado de radical. Esse número aqui que fica no interior do radical, ele é chamado de radicando. Esse número, por sua vez, que fica aqui na parte externa do radical, em um tamanho um pouco menor, ele é chamado sempre de índice. Então, daqui para frente, quando eu usar os termos radical, radicando e índice, todo mundo já sabe do que eu estou falando, ok? Com isso, então, eu proponho um radical de índice 4 e radicando 81. Quem é a raiz quarta de 81? É assim que nós chamamos essa estrutura. Eu tenho que, como regra principal, pensar em um número que elevado a 4 em uma potência resulte em 81. Aí você vai dizer, professor, 3 elevado a 4, isso aqui é igual a 81. Então fechou a conta. A raiz quarta de 81, nós sabemos que é 3. 3 elevado a 4 é 81. Fácil assim. Aí você pode estar dizendo, professor, eu até peguei o processo, mas como é que eu desenrolo a coisa quando eu não sei as potências de cabeça? Por exemplo, quando eu tenho a raiz de índice 3, a raiz cúbica, é assim que nós chamamos as raízes de índice 3, de um radicando aqui 64. Professor, como é que eu vou pensar em um número que elevado a 3 numa potência vai resultar em 64? E é simples. Toda vez que a gente não sabe essa potência de cabeça, nós vamos pegar o radicando, no caso aqui 64, e nós vamos fatorar esse cara. Contando aí que a gente já está craque em fatoração, eu vou aqui simplesmente dizer que 64 é par e vou dividir ele por 2. Isso vai dar 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2 vai dar 2. E dividido por 2 vai dar 1. Quando dá 1 aqui, fechou a conta. Então, galera, 2 vezes 2, que é 4, vezes 2 vezes 2, que é 4, vezes 2 vezes 2, que é 4 também, vai dar 64. Eu posso dizer, inclusive, que 4 vezes 4 vezes 4 é 4 elevado a 3. Isso aqui é igual a 64. E lembra aí que nós estamos buscando um número que, elevado a 3 em uma potência, resulte em 64, para que a gente aí determine o resultado dessa raiz. Sabemos que esse número é 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 elevado a 3 dá 64. Quando a gente tem uma raiz
Como regra principal, nós temos que pensar em um número que, elevado ao seu índice, resulte no seu radicando. É o que acabamos de fazer aqui. Um detalhe importante sobre as raízes é o caso em que elas têm índice 2. Por exemplo, eu proponho aqui um radical com o radicando 36 e o índice 2. Eu coloquei esse índice 2 em outra cor justamente para chamar sua atenção para o fato de que toda vez que o índice de uma raiz é 2, você simplesmente vai ver isso. Ele não vai aparecer. Toda vez que uma raiz ela não mostra o seu índice, o espaço destinado a esse elemento está aí vazio, como você vê na tela, o índice dessa raiz é igual a 2. Então, nós temos aqui a raiz de índice 2 de 36. Nós chamamos essa estrutura raiz quadrada. A raiz de índice 2 é chamada de raiz quadrada. O número que elevado a 2 resulta em 36 é 6. 6 elevado a 2 dá 36. Então, ele é a raiz quadrada de 36. Ok? Com isso, eu vou aproveitar o ensejo aqui e falar sobre as raízes que têm índices pares. Qual é a relevância da paridade do índice em uma raiz? Eu vou retomar aqui a raiz quadrada de 36, a gente acabou de falar dela. O número que é elevado a 2 resulta em 36 é 6. E o primeiro detalhe sobre as raízes de índices pares é que você pode pensar que, professor, eu concordo que 6 elevado a 2 dá 36, logo 6 é a raiz quadrada de 36. Mas menos 6 elevado a 2, isso aqui é menos 6 vezes menos 6. Isso também vai dar 36. Então, professor, a raiz quadrada de 36 na realidade é 6 e menos 6, não é? Porque menos 6 elevado a 2 também vai dar 36. E eu te digo, não é. Lembra que desde o início do vídeo eu estou falando que a regra principal, quando a gente tem que determinar o resultado de uma raiz, é pensar em um número que, elevado ao seu índice, resulta no seu radicando. Eu chamei isso de regra principal, até porque ela não é a única. Nós temos também aqui que pensar em uma regra de caráter até intuitivo, que o resultado de uma raiz ele tem que ter o mesmo sinal do radicando. Ou seja, se o radicando 36 aqui ele tem sinal positivo, o resultado dessa raiz ele também deve ter sinal positivo, no caso aqui o 6. Por isso que, embora o menos 6 ele elevado a 2 resulte em 36, ele não pode ser a raiz quadrada de 36 porque esse cara aqui tem sinal negativo. É um sinal distinto do sinal do radicando, que é positivo. Aí eu sei que você pode estar aí dizendo, professor, isso aí agora me deixou confuso, sabe? Porque eu já vi uma situação em que eu tinha x elevado a 2 igual a 25, numa equação quadrática. Esse expoente 2 aí foi lá para fora como uma raiz quadrada e o resultado disso aqui era mais ou menos 5. Galera, o resultado dessa equação quadrática de fato é mais ou menos 5. Mas observe que esse mais ou menos, ele está aqui fora da raiz, ok? De fato, se eu chegar aqui no lugar desse x e colocar mais 5, 5 elevado a 2 de fato vai dar 25 e satisfaz essa igualdade. Se eu chegar também no lugar do x e colocar menos 5, de fato, menos 5 elevado a 2 é 25. Esse menos 5 no lugar do x vai satisfazer a equação. Mas observe que isso não torna a raiz quadrada de 25 menos 5. Porque quando esse 2 passa lá para fora na forma de raiz, esse mais ou menos ele fica do lado de fora, tá bom? Esse mais ou menos ele tá aqui e a raiz quadrada de 25 está depois dele. A raiz quadrada de 25 continua sendo 5, apenas em sua forma positiva, que é o número que é elevado ao índice 2 dá 25 e que tem o mesmo sinal do radicando. E isso vale para todas as equações.
Toda vez aqui, ó, que a sua incógnita tem um expoente par, como é o caso do 4, vamos dizer que aqui eu tenho x elevado a 4 igual a 16. Esse expoente 4 vai passar lá para fora na forma de uma raiz de mesmo índice do expoente, que é 4. Só que vem com um mais ou menos antes da raiz. O mais ou menos não é a raiz, ele está antes dela, para indicar que o resultado que vai sair aqui dessa raiz, que é o 2, porque a raiz quarta de 16 é 2, ele serve para ser posto no lugar da incógnita x, tanto em sua forma positiva quanto em sua forma negativa. Afinal, em uma potência, que é o que a gente tem aqui, um número positivo e um número negativo elevado a um expoente par, isso aí vai dar sempre um resultado positivo. Mas lembre que a raiz quarta de 16 é 2, porque o 2 elevado a 4 dá 16 e ele tem aí o mesmo sinal do radicando, que é 16. Tal como a raiz quadrada de 25 é apenas 5 e mais ninguém. Espero que eu tenha conseguido esclarecer bem a questão sem lhe deixar em dúvida. Galera, um último detalhe aqui sobre os índices pares nas raízes é que toda vez que uma raiz ela tem índice par, ela não aceita de forma nenhuma radicandos negativos. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 64. Vê aí que essa raiz ela tem índice par, que é 2, e tem radicando negativo. Você até vai pensar que 8 elevado a 2 vai dar 64. E pode até cogitar menos 8, mas claro que não, porque menos 8 elevado a 2, isso aqui também vai dar o mesmo 64. Então, nem 8 e nem menos 8 é a raiz quadrada de menos 64. Não existe nenhum número que elevado a 2 resulte em menos 64. Isso porque não existe número nenhum em uma potência que elevado a um expoente par resulte em um número negativo. Você viu isso na minha aula sobre potências. Então, toda vez que uma raiz ela tiver índice par e radicando negativo, a gente vai colocar aqui esse sinal. Ele significa não existe. Não existe número real que satisfaça aqui a essa condição. Outro exemplo aqui para a gente fechar a temática. Raiz sexta de menos 2. Perceba, índice par. Se o índice é par e o radicando é negativo, o que a gente coloca aqui é simplesmente que isso não existe. Ok? Vamos falar agora sobre as raízes de índices ímpares. Quando o índice de uma raiz é ímpar, pode ficar tranquilo aí. O radicando pode ser positivo ou negativo. Tanto faz. Olha só que a raiz cúbica de menos 8, índice é ímpar, radicando é negativo. Isso aqui vai dar menos 2. É só a gente pensar que menos 2 elevado a 3, isso aqui vai dar menos 8. E fechou a conta. Não existe outro número no mundo que elevado a 3 vai dar menos 8. Só o menos 2 mesmo. Ou eu posso aqui pensar também que a raiz cúbica de 64, isso aqui é 4. 4 elevado a 3, isso vai dar 64. Note aí que todas as regras elas continuam valendo. Nós estamos pensando em um número que numa potência elevado a esse índice resulte no radicando, e também veja que o sinal do radicando é o mesmo sinal do resultado da raiz que nós obtemos. Fechou? Então, para a gente não ficar só na conversa, bora fazer um exercício para colocar tudo isso aqui em prática. Calcule o valor das raízes abaixo. Letra A, raiz quadrada de 49. A gente sabe que esse índice aqui é 2, tá bom? Quem é o número que elevado a 2 resulta em 49? Professor, 7 elevado a 2 é 49. Ok, isso aqui é 7. Ah, professor, menos 7 elevado a 2, isso também dá 49. Concordo até aí. Mas a raiz quadrada de 49 é menos 7? Não, porque o resultado ele tem que ter o mesmo sinal do radicando. Grava sempre isso, tá? Então, raiz quadrada de 49 é apenas 7 e mais ninguém no mundo.
Letra B, raiz cúbica de menos 216. Professor, como é que eu vou pensar em um número que elevado a 3 vai dar menos 216? Calma. Pega esse número aí e bora fatorar ele. Claro que a gente vai fatorar sem o sinal. 216 é par, eu posso dividir por 2. Essa divisão vai dar 108, que é par também, eu posso dividir por 2. Vai ficar 54. Dividido por 2 dá 27. O 27 eu posso dividir por 3, que vai dar 9. Eu divido também por 3, isso vai dar 3. Dividido por 3 vai dar 1, e quando dá 1, isso aqui fecha a conta. Então, galera, 2 vezes 2 vezes 2, eu posso dizer que é 2 elevado a 3. Vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado a 3. Isso aqui vai dar 216. Para deixar a coisa aqui mais organizada, eu vou escrever que 216 é igual a 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Então, 216 é igual a 2 vezes 3, essa multiplicação elevado a 3. Se você não entendeu o que eu fiz, você está precisando assistir a minha aula sobre propriedades de potência, certo? Então, eu tenho aqui 216 igual a 6 elevado a 3. E a gente está buscando um número que elevado a 3 resulte em menos 216. E se 6 elevado a 3 dá 216, eu posso dizer com toda certeza que menos 6 elevado a 3 vai dar menos 216. Joga aí numa calculadora ou, de preferência, faz na mão grande mesmo. Vê se menos 6 elevado a 3 não é menos 216. Então, o resultado aqui da letra B é que a raiz cúbica de menos 216 é igual a menos 6. Letra C, quem é a raiz quarta de 625? Professor, na cabeça não vai não. Então, bora lá. 625, a gente, claro, vai fatorar esse cara. 625 não é par, aí não divide por 2, não é múltiplo de 3, então a gente vai dividir esse cara aqui por 5. Essa divisão vai dar 125, que dividido por 5 vai dar 25, que dividido por 5 vai dar 5, que a gente só divide por 5 e vai dar 1. Quando dá 1, fecha a conta. Então, galera, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 5 elevado a 4, que é igual a 625. E é exatamente o que nós estamos buscando. Um número que é elevado a 4 resulte em 625. Esse número acabamos de constatar que é 5. A raiz quarta de 625, portanto, é 5. Por fim aqui, galera, para a gente fechar a conta, quem é a raiz oitava de menos 256? Note que essa raiz ela tem índice par e radicando negativo. Você sabe que toda vez que uma raiz tem índice par e radicando negativo, isso simplesmente não existe. Não existe número real nenhum que elevado a 8 ou a qualquer outro número par resulte em um número negativo, tal como menos 256. Então, o exercício está pronto. Fechou a conta. Última temática do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre potências de expoentes fracionários. Aí você, claro, vai dizer, professor, a aula de hoje é sobre raízes, porque vai falar aí sobre potências. Calma. Na realidade, as potências de expoentes fracionários, elas podem ser facilmente transformadas em raízes. Olha aqui um exemplo. 64 elevado a 2/3. Nós temos que essa potência de expoente fracionário é a mesmíssima coisa que uma raiz cujo índice é 3, o denominador desse expoente fracionário. Então, a gente vai chegar e colocar esse 3 aqui como índice. E como radicando, 64 elevado a 2, o numerador do expoente fracionário. Nós temos aqui, então, a raiz cúbica
de 64 elevado a 2. 64 elevado a 2 dá 4.096, eu juro. Então, a raiz cúbica de 4.096, quem é o número que elevado a 3 resulta em 4.096? Galera, eu juro que isso aqui é 16, tá? Quem quiser pode conferir aí fazendo na mão grande ou jogando numa calculadora. Então, galera, vê que coisa bonita que isso fica. Eu lá ia saber nunca na minha vida que 64 elevado a 2 terços, inclusive 2 terços dá até uma dízima periódica se a gente for dividir, isso aqui vai dar igual a 16. Olha como esse procedimento de transformar uma potência de expoente fracionário em raiz ajudou a gente aqui a determinar esse resultado. Último exemplo, 16 elevado a 1 meio, pegando o gancho aqui de já ter o 16. Nós vamos dizer que isso aqui é uma raiz de índice 2, que é o denominador do expoente fracionário, só que quando o índice é 2 ele não aparece, tá? Então ele some daqui. E o radicando é 16 elevado a 1, o 1 aqui que é o numerador do expoente fracionário. 16 elevado a 1 é o próprio 16, então ele some daqui também, graças a Deus. A gente fica simplesmente com a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, galera, 16 elevado a 1 meio, essa potência de expoente fracionário tem o seu resultado como sendo igual a 4. Olha só que coisa simples e fácil e muito útil, inclusive. Vê só como isso caiu uma vez aí na prova da FUVEST. Se liga aí no que a FUVEST aprontou. Calcule o valor de 8 elevado a 2 terços mais 9 elevado a 0,5. Galera, quem estava atento aqui na minha aula, quem é inscrito no meu canal aqui e me segue, não vai se assustar com isso. 8 elevado a 2 terços é uma potência de expoente fracionário. Eu posso dizer então que isso é a mesma coisa que uma raiz cujo índice é 3, o denominador do expoente fracionário, e o radicando é 8 elevado a 2, o numerador desse expoente fracionário. Então, a raiz cúbica de 8 elevado a 2, que é 64, que é o que eu tenho aqui. Galera, quem é a raiz cúbica de 64? O número aqui que é elevado a 3 dá 64. Isso aqui, claro que só pode ser 4, ok? Então, veja só que 8 elevado a 2 terços, isso aqui é nada mais, nada menos do que 4. Vamos fazer então a mesma coisa para esse 9 elevado a 0,5. Professor, mas 0,5 já está mais assustador esse negócio. Não se a gente entender esse 0,5 como 1 sobre 2. 1 sobre 2 você há de concordar comigo que é 0,5. Então, a mesma coisa, se eu tenho uma potência de expoente fracionário, eu posso dizer que ela é a mesma coisa que uma raiz de índice, aqui nesse caso igual a 2, que é o denominador do expoente fracionário. Então, o 2 ele não aparece, graças a Deus, manda ele embora. E o radicando é 9 elevado a 1. 9 elevado a 1 é o próprio 9. Esse 1 também vai embora. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, 9 elevado a 0,5 é igual a 3. Então, galera, reescrevendo aqui a operação que a questão nos pediu para calcular o seu resultado, 8 elevado a 2 terços nós calculamos como sendo igual a 4, mais 9 elevado a 0,5 que nós calculamos como sendo igual a 3, 4 mais 3 é igual a 7. E fechou a conta. Por hoje, galera, é só isso. Quero agradecer de coração o carinho de quem permaneceu até aqui. Estou muito orgulhoso de cada um de vocês. Isso demonstra que vocês estão realmente comprometidos com o aprendizado e eu não poderia deixar de parabenizá-los por isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou ter todo o prazer de te responder. Então, se Deus assim nos permitir, nos dando vida, saúde e todas as coisas, estaremos aqui no próximo vídeo. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.